Para o universo de Overlord nesse novo mundo, existem várias nações diferentes. E bota várias nisso, tá? Realmente tem muitas. Então, porque vocês pediram muito, mano, tá aí. Trouxe pra vocês a Teocracia Slane, uma das nações que compõem esse novo mundo, e que eu posso te adiantar que é uma das mais poderosas da região. Chega mais então para a gente entender um pouquinho mais quem são eles, como funcionam as relações externas dele, entre muitas outras coisas que existem lá dentro da teocracia. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando de cada país existente, sério. Tem muito país pra gente falar, cara, de verdade. Tem o Restige Kingdom, tem o Dragônico, tem o Império de Bahamut, o Reino dos Anões, enfim, muitas nações que coexistem ali. Mas podem ter certeza, galera, que poucas dessas nações são as que batem de frente com a Teocracia Slane. Uma dessas nações que bate de frente é a Sorcery Kingdom, é claro, e a outra é o seu like e a sua inscrição, que completa diretamente a nação que nós somos aqui. Uma nação incrível, mano, cheia de otakus que amam o Overlord pra caramba, que amam os animes demais, cara. Muito obrigado por isso, galera, muito obrigado demais, vocês sempre ajudam demais aqui o canal. Então vamos seguindo pra nossa querida teocracia. Galera, a Teocracia Slane é uma nação humana do Novo Mundo, uma das 3 nações vizinhas a Nazarick, e é um dos países mais fortes da região, como a gente já falou. É um estado altamente religioso, que promove a supremacia humana. Sendo uma das mais antigas nações estabelecidas, a Teocracia tem uma história de 600 anos, baseada na forte adesão a religiões do seu país. A doutrina dela gira em torno dos 6 grandes reis, o pessoal que veio lá no passado, os players que estiveram no mundo há centenas de anos aí antes do Ainz cair ali. Enquanto isso, o país é dividido em 6 seitas religiosas diferentes, cada uma com a sua própria agência de inteligência especializada, focado em uma especialidade na qual eles têm habilidades realmente boas, sabe? Cada seita é dedicada a um dos 6 grandes deuses, pela cor, pelo grupo, pelas escrituras e tudo mais. Apesar de estarem divididos em facções diferentes, os grupos ainda irão cooperar uns com os outros se necessário ali em tempos de crise. Todos eles reconhecem a ameaça dos demônios e as outras raças que existem nesse mundo. Além disso, a civilização da Teocracia Slane é a mais avançada em tecnologia do que qualquer outra nos países vizinhos. Além disso, eles também possuem um sistema institucionalizado de treinamento de magia divina, que é comparável ao Império de Bahamut. Isso a gente falando em termos de magia arcana, aqueles dos quais eles possuem uma escola de magia que se concentra no treinamento de lançadores de magias baseados na fé. A teocracia prega o humanocentrismo. Embora ele promova a discriminação dos não-humanos e a supremacia, a superioridade da humanidade, só serve como uma tática dos superiores para unificar todos os humanos com um objetivo comum, o objetivo de aumentar o poder nacional. Ao contrário do povo comum, os altos funcionários não são carregados de crenças xenófobas e priorizam a sobrevivência da humanidade. Para proteger os humanos da ameaça de outras raças, eles querem unir todas as pessoas que têm a fé nos 6 grandes deuses, chegando ao ponto em que eles tentaram manter todos os parentes divinos dentro das fronteiras do país, chegando até a deter as esposas que seriam as mães em potencial. Ao mesmo tempo, os cardeais reconheceram o fato de que a filosofia dessa nação tinha uma falha, cara. Eles temiam que a ideologia da nação pudesse levá-los a uma direção perigosa, se caso a teocracia acabasse fazendo fronteira com uma nação não humana poderosa o suficiente, como o Estado de Conselho de Arglan. Os cardeais acreditavam que isso poderia gerar um fator importante na radicalização dos cidadãos para que eles se unissem e formassem um movimento militante contra aquela nação. Como esse evento é o pior cenário possível, o povo poderia gritar uma guerra com o Conselho de Estado de Arglan para poder destruir os inimigos da humanidade. Cara, isso seria uma coisa absurda. Os cidadãos da própria Teocracia Slane muitas vezes viam as pessoas com ascendência não humana que viviam nos países dele como cidadãos de segunda classe, cara. E apesar do preconceito que eles tinham em relação a não humanos, a nação já teve relações amigáveis com o país dos elfos, cara. Só que aconteceu um problema, esse relacionamento aí chegou ao fim quando o rei dos elfos sequestrou e engravidou o Ais das Escrituras Negras, fazendo com que nascesse a Zexi Tsumei, que a gente já falou aqui no canal também. Felizmente a teocracia conseguiu resgatar a Zexi e ela cresceu em torno do parente divino mais forte da teocracia. Posteriormente, a pedido dela mesma, uma guerra em retribuição ao que aconteceu foi travada contra os elfos.
Só que a gente teve um problema. Apesar da força militar superior da teocracia, o progresso é totalmente lento, uma vez que o país dos elfos é o mais difícil de se chegar atravessando pela floresta. Assim, a guerra continuou até hoje, tornando os elfos também produtos favoritos aí no comércio de escravos da teocracia, mano. Falando de religião agora, além de adorar os 6 grandes deuses, os cidadãos da teocracia Slane têm seus descendentes e venerações também. A preservação da linhagem dos seus deuses é de extrema prioridade e eles fazem um grande esforço para garantir que seu legado continue para a próxima geração. Para conseguir isso, a teocracia pratica poligamia, cara. É isso mesmo que você ouviu, eles saem com mais de uma mulher. Essa não é uma prática apenas considerada uma prática rara, mas também o marido é restrito a ter 2 esposas no máximo, não pode ter mais do que isso. Outra parte central da religião da teocracia são as princesas Miko, que por descrição são figuras religiosas das nações vitais na realização de alguns de seus rituais importantes. Até agora parece haver 6 princesas Miko que são relacionadas diretamente com os elementos dos 6 grandes deuses. Embora pareça uma posição de poder estimada, em contraste, parece que as princesas Miko são efetivamente sacrifícios vivos, cara. Elas são escolhidas pela própria população com muito cuidado e com votação, devido aos itens que recebem nos seus pedestais, que representam muitos riscos para o usuário. No romance da web, as 6 princesas Miko são a Miko Princesa da Água, Miko Princesa do Fogo, Miko Princesa do Vento, Miko Princesa da Terra, Miko Princesa da Luz e Miko Princesa das Trevas. Exatamente, mas acho que vocês ficaram até doidos de tanto ouvir Miko Princesa aqui, cara. Da mesma forma, todas elas são usuários de magia de nível 5, do tipo sacerdote. Mas esse é um segredo nacional, ou seja, fora dali ninguém sabe disso. Só a teocracia Slane sabe disso. Também existe um templo especial dedicado ao deus da água. Dentro desse templo há uma câmara especial cheia de água chamada o Olho do Deus da Água. Como uma teocracia, né, eles realmente são governados por um Pontifer Maximus, que é uma espécie de sacerdote supremo, com uma posição semelhante à de um imperador. Ele é eleito por um conclave pelos 6 cardeais. Pontifex Maximus é assistido por um conselho, e nesse conselho estão os conselheiros das mais altas autoridades executivas da teocracia Slane. Ele é composto pelos representantes dos 6 grandes deuses, os cardeais e os governos dos chefes do executivo, legislativo e judiciário, além dos chefes de instituto de pesquisa encarregados dos assuntos mágicos e também o grande marechal com a mais alta nomeação, que é, no caso, o titular das Forças Armadas no momento. O conselho meio que se senta ali numa mesa redonda dentro de uma sala sagrada onde todos eles são iguais, não tem superior ou inferior na mesa. Todos os colaboradores e camaradas ali, inclusive o Pontifex Maximus, são do mesmo nível. Os cardeais são até os mais detentores das nomeações das 6 seitas devotadas aos 6 deuses. A posição de um cardeal é mais elevada do que de um representante dos assuntos governamentais. O demérito é que eles não recebem salários, de modo que as pessoas que aspiram a se tornar cardeais não sejam pessoas motivadas a subir a hierarquia pela ganância. Ou seja, eles não pagam bem pra galera não querer só dinheiro, que gerou pra gente, consequentemente, muitos indivíduos que assumiram altos cargos com a intenção literalmente de servir a nação, e não por dinheiro. Agora, militarmente falando, os cavaleiros da teocracia Slane são considerados muito mais fortes do que o Império de Baharut. Além disso, existem parentes de deuses entre eles, com grande influência sobre esse país. Esses indivíduos especiais eram vistos como semideuses, descendentes de seus ancestrais conhecidos como jogadores, que vieram no passado também. E quando a gente compara ele aos clérigos do reino ou do império, os conjuradores de magia, que são os clérigos baseados na fé da teocracia Slane, geralmente são mais habilidosos do que qualquer um deles, cara. Os níveis médios de habilidade da teocracia são geralmente bastante altos, a gente pode considerar eles muito altos. Além disso, a gente sabe que a teocracia tem aí pelo menos 5 artefatos deixados pelos 6 grandes deuses. Na web novel, comparado com outros países puramente humanos, a teocracia possui o maior poder nacional de todos, devido à poderosa presença militar que eles têm. A teocracia também tem a maior capacidade de luta no continente de qualquer país humano. Por exemplo, eles conduziram operações militares dentro das nações que fazem fronteira com eles mesmos com a intenção de suprimir os demi-humanos e outras raças. Por outro lado, a teocracia é capaz de conduzir rituais em grande escala e ter mais alta classe de sacerdotes para poder lançar magia de ressurreição. A teocracia também mostrou ter acesso às 6 princesas Miko, cujo uso da coroa e sabedoria lhe permitem realizar as magias de nível elevado, normalmente impossíveis para os humanos usarem e realizarem. Agora,
também existem 6 escrituras. Essas 6 escrituras estão profundamente enraizadas em ramos separados da teocracia. Existe a escritura da luz do sol, que é a unidade de resposta anti-demi-humano. Escritura negra, que é a unidade militar de operações negras especiais. A escritura Windflower, que é a unidade de inteligência e espionagem. A escritura Clearwater, que é a infiltração, que é a unidade secreta deles. A escritura do Holocausto, que também é a unidade de assassinato e contra-terrorismo. Mais tarde, depois da queda do reino de Restise, as forças militares da teocracia ganharam um imenso crescimento em número de poder, devido à operação bem-sucedida de quem? Das escrituras negras, que foram lá e convenceram vários dos aventureiros do reino a fugir e migrar do reino para a própria teocracia, para salvarem a si mesmos, cara. A teocracia é a nação humana mais forte da região. Embora existem várias questões políticas e culturais aí com outras nações vizinhas, muitos veem ela como um mal que é necessário, mano. Em uma irônica reviravolta do destino, as ações xenófobas da teocracia permitiram que os seus vizinhos avançassem nas suas próprias sociedades, cara. O Reino do Dragão presta homenagem à teocracia Slane em que troca ajuda militar em guerras contra o país dos Homens-Besta, cara. E é um acordo que, inclusive, a própria teocracia costuma honrar bastante. Mas as relações deles não são apenas com o Reino dos Dragões, não, cara. No passado, a teocracia pastoreava secretamente o Reino Restise, na esperança de que isso permitisse que a humanidade crescesse ainda mais e prosperasse, cara. Bem como produzisse vários indivíduos fortes pra caramba. No entanto, o tiro meio que saiu pela culatra, cara. O estilo de vida era relativamente pacífico e fez com que eles se tornassem nada além de uma fossa de corrupção que a própria teocracia mesmo queria erradicar, acabar com aquilo. A única razão pela qual a teocracia não conquistou o reino foi por causa do medo de retaliação por parte do Estado do Conselho de Arglan. Em vez disso, eles planejaram para que o reino fosse conquistado pelo Império Baharut. Para esse fim, embora não houvesse uma guerra aberta entre a teocracia e o reino, os conflitos existiram nos bastidores ali, cara, em forma de espionagens e pequenas escaramuças que rolaram. Quando o reino Sorcerer entrou na guerra com Restise, finalmente significou a queda da nação, cara. E a teocracia não fez nenhum esforço para ajudar o seu vizinho. No entanto, ainda querendo salvar algo para o seu projeto inicial, a Escritura Negra foi enviada ao reino para poder recrutar os aventureiros. Foi por isso, tudo tá se encaixando agora, entendeu? Tá tudo na tua mente, cara, eu tenho certeza disso. E para fazer isso, a teocracia ofereceu a esses indivíduos santuários dentro das suas fronteiras, para que eles pudessem se salvar. Mas no final, embora eles não conseguissem recrutar nenhum indivíduo de nível adamantito, que seriam os mais fortes, pô, cara, dezenas de aventureiros de alto escalão aceitaram essa oferta. Quem não aceitaria? Você estava literalmente prestes a ser massacrado pelo Sorcery Kingdom. Então, mano, para que eu vou querer ser massacrado? Vou querer ir para um lugar onde eu e a minha família possamos ficar bem. Mas além de todas essas questões políticas aí das duas nações, também tiveram problemas devido às diferenças religiosas. Até porque a gente sabe de tão religioso aí que a teocracia é, da cultura religiosa que eles têm. Mas já com o Império Baharut, o Império fez muitos apelos à própria teocracia pela sua assistência em compartilhar os ensinamentos sobre magia divina. No entanto, a teocracia ainda não respondeu esse pedido do Império. Na verdade, a teocracia até que muito monitora essas atividades e movimentos políticos e a considera a nação mais bem sucedida em comparação aos seus vizinhos, e é o Restise, que foi um fracasso para eles. Por causa disso, eles planejam permitir a sua conquista do reino. E após o massacre das planícies de Katze e a fundação do Reino dos Feiticeiros, a teocracia até chegou a ficar meio desconfiada aí, mano. Os caras ficaram com o pé atrás no Império. Por quê? Justamente porque eles estavam se juntando com um reino que não era de humanos, cara. Eles estavam se aliando literalmente ao morto-vivo, ao Ainz. E, portanto, eles fizeram o quê? Enviaram um mensageiro para o Império para poder confirmar se o Imperador Dirkniv ainda estava ao lado da humanidade. Mas aconteceu um problema. Quando o Rei Feiticeiro entrou na sua reunião, os enviados presumiram que o imperador já tinha traído a teocracia. Ele já tinha sido corrompido mano. Já estava do lado dos mortos-vivos. Posteriormente, a teocracia cortou todos os laços que ela tinha com o Império. Agora, o Estado Conselho de Arglan e a teocracia Slane se odeiam ativamente, cara. Apesar do ódio óbvio que a teocracia tem por todos os não-humanos, a nação conhece seus limites militares.
já que os cardeais relutaram em travar uma guerra direto contra o estado do Conselho de Argland. Essa relutância também os impediu de expandir e conquistar o Rest Kingdom, cuja nação está nas portas do estado de Conselho de Argland. No entanto, apesar das suas ideologias conflitantes, também foi revelado que pelo menos um senhor dragão do Conselho de Estado do Conselho de Argland possui informações confidenciais sobre a teocracia e não hesitaria em usá-las para poder ameaçar sutilmente o reino deles. E para quem acha que o Reino Feiticeiro já teve esse contato, tá muito enganado, cara. O Reino Feiticeiro, por enquanto, não teve nenhum contato oficial estabelecido entre ele e a teocracia Slane, né? Isso sem contar as escaramuças aí durante a primeira emergência de Nazarick no Novo Mundo. E também o confronto da Shalter com as escrituras negras que já rolou lá na novel. Se a teocracia soubesse da existência de Nazarick, sendo uma base de poder potencial para as criaturas ímpidas que viviam lá, isso significaria que uma grande calamidade para a raça humana estava chegando, mano. Quando Nazarick revelou sua própria existência nesse mundo aí, reivindicando a grande faixa de Rest Kingdom, a teocracia Slane escolheu permanecer neutra nisso aí. Depois que Irrantel foi anexada pela nação recém-surgida de não-humanos, as ações benevolentes aí do Rei Feiticeiro e a paz relativa com Irrantel confundiram os superiores sobre como proceder, como é que eles deviam, o que eles deviam fazer, cara. Isso deixou a mente deles conturbada. E devido aos relatórios sobre o poder do seu exército e a falta de informações confiáveis e guerra em curso com o país dos elfos, eles decidiram não prosseguir com o estabelecimento e qualquer conflito oficial com aquele país por enquanto. Em vez disso, a nação decidiu enviar seus próprios espiões para se infiltrar na capital do Reino Sorcery para poder obter mais informações sobre a situação. Eles precisavam agir com mais cautela possível, principalmente sabendo que um movimento em falso poderia ser o fim da humanidade completa, que era quem eles tanto prezavam, né, a supremacia ali. E apesar do seu desprezo geral pela nação desumana, devido à pró-igualdade aí para todas as raças, em contraste com a radicalização humana central da teocracia, a própria teocracia tem cooperado secretamente com o Reino Sorcery. Ué, Binas, mas você não falou que eles estavam se odiando aí, não sei o quê? Sim, eu falei isso, mas calma aí, você vai entender agora. Se a gente for falar em relação à declaração de guerra e aniquilação da nação desumana contra o estado falido de Rest Kingdom, eles estavam totalmente de apoio, cara. Devido à corrupção maciça do reino e seu governo e à degradação da sua nobreza em decadência da sua relativa paz, a teocracia, como a gente falou, inicialmente queria o Império Baharut, na verdade, para poder conquistar Rest Kingdom. No entanto, desde que o Império foi assimilado aí ao Reino de Feiticeiros, esse pensamento começou a mudar. Basicamente mudou para outro lugar, cara. Aparentemente, sobre a declaração do Reino Sorcery de guerra intencional contra Rest Kingdom, devido às ações tolas de um único nobre, a teocracia silenciosamente condenou a sua nação humana à sua morte. Eles julgam e propõem a estupidez absoluta do único nobre responsável por desencadear a guerra como um excelente exemplo do fracasso do reino. Vendo como isso ia acabar, a teocracia fez o quê? Tirou proveito do que o Reino Sorcery estava fazendo, cara. Ou seja, como resultado, o Reino Sorcery, enquanto estava lá ocupado massacrando os civis, a teocracia estava silenciosamente realizando as operações da esperança de fortalecer o militarismo, que a gente também já comentou aqui, tendo os mais talentosos do reino se juntando às suas forças militares. Ironicamente, a teocracia Slane é a única responsável por estimular a criação e estreia pública do Rei Feiticeiro e do seu reino. Isso ao uso das escrituras negras contra um dos servos do Rei Feiticeiro, o que motivou ele a tomar movimentos mais proativos, destrutivos aí, contra várias nações humanas, a fim de fortalecer suas defesas e caçar os responsáveis por aquilo sem restrições. Então o Ainz basicamente estava formando o máximo de aliados possíveis ali para quê? Para aumentar o seu prestígio e indo caminhar na dominação mundial. Galera, como eu disse pra vocês, existem muitos reinos, cara, muitas regiões pra gente falar, que se eu fizesse em um vídeo só, seriam horas e horas falando aqui pra vocês. Mas com certeza eu pretendo trazer bem mais separadinho, cada um deles bem explicadinho pra vocês, beleza? Agora eu quero que vocês façam o seguinte, me diz aí, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, faça isso agora pra ajudar a gente a trazer mais conteúdo de Overlord pra vocês aqui pro canal, mano. E você que não é inscrito ainda, chega mais, cara. Vem fazer parte dessa comunidade sinistra que nós estamos construindo aqui. Clica aqui do lado e ativa esse sininho pra você receber todas as notificações dos próximos vídeos e sempre acompanhar esse universo cheio de surpresas que é Overlord e também o universo de outros animes.
Tamo junto sempre, galera. Obrigado demais por tudo que vocês fazem pelo canal e espero vocês lá no próximo vídeo. Abração, fui!